Mateus capítulo 3, versos 13 ao 17. Diz assim o texto: Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Essa é a palavra do Senhor. Sei que a gente já orou, mas gostaria que a gente orasse a Deus, que quando a gente lê a palavra, Deus está falando. E a resposta que a gente deve dar, que é adequada a quando Deus fala, é a oração. Amém? Então, oremos. Pai, que está a tua palavra, Senhor. Nós a lemos nessa manhã. Te peço, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, me use como instrumento nas tuas mãos. Que possamos sair daqui hoje inspirados, Pai, a viver para a glória do teu nome, vivendo como imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Assim nós oramos e agradecemos no nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, Tiago falou, nós estamos na estação da Epifania, e é interessante porque na estação da Epifania o foco é o ministério público de Jesus. Mais precisamente, às vezes em que ele aparece e a sua identidade, a sua obra são reveladas. Mas não só isso, todas as vezes que a identidade de Jesus, a sua obra também é revelada a nós, um pouco de quem Deus é também é revelado. Então, na Epifania, nós olhamos para Jesus e a sua atuação no mundo e conhecemos a Deus. Conhecemos quem Deus é e aquilo que Ele tem feito ao longo da história. E é interessante que a estação da Epifania, ela começa todos os anos no dia 6 de janeiro. Todo ano que você olhar lá o calendário cristão, a estação da Epifania vai estar começando no dia 6 de janeiro. Por que isso? Porque ela encerra ali, dia 6 estaria próximo do encerramento da primeira semana. Sempre vai estar próximo ali no encerramento da primeira semana do ano. E é interessante pensar nisso. Por quê? Porque no começo do ano, o que a gente costuma fazer no final de dezembro e início de janeiro? Planejamento. Todo mundo se planeja. Todo mundo faz planos. Todo mundo faz uma lista de sonhos, de coisas a serem alcançadas naquele ano e começa a listar. E aí alguns, que são um pouco mais organizados, eles organizam suas metas, seus sonhos por prioridades, Então, olha, esse ano eu vou priorizar emagrecer, esse ano eu vou priorizar minha formação, esse ano eu vou priorizar a compra de uma casa nova, esse ano eu vou priorizar a compra de um carro, esse ano eu vou priorizar empreender. Todos nós temos prioridades no mundo. E é interessante a estação da Epifania vir no momento em que a gente está definindo as nossas prioridades no mundo, que a gente está definindo aquilo que vai guiar as nossas vidas, os nossos rumos. E nessa manhã, eu gostaria de convidá-los a talvez mexer na sua lista de prioridades, na sua lista de metas para esse ano. Porque eu não duvido que você tenha pensado nas várias coisas que você possa fazer esse ano. Mas me assusta e eu percebo na fala de algumas pessoas que a prioridade número 1 de todo cristão, ela tem sido deixada de escanteio e às vezes nem aparece na nossa lista de prioridades. E sabe qual é a prioridade número 1 de um cristão? Se tornar semelhante a Jesus Cristo. Ser um pouco mais parecido com Jesus. E eu vejo as pessoas falando sobre seus planos, seus sonhos, suas metas para o ano, e a maioria, mesmo sendo cristão, mesmo sendo gente que ama Jesus, quando fala a respeito das suas prioridades para o ano, deixa de lado a principal delas,
ser parecido com Jesus. E eu quero que, ao olharmos para esse texto e olharmos para a vida de Jesus e aquilo que ele fez, e aquilo que o batismo significa, o batismo de Jesus significa, possamos nós ser inspirados pelo Espírito Santo a, nesse ano, priorizar o fato de sermos parecidos com Jesus. Priorizar o objetivo pelo qual o Senhor nos chamou. Sermos feitos filhos dele. Amém? Então, olhamos para o texto. O verso 13 diz o seguinte: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João batizasse. E é interessante isso aqui. Por esse tempo, que tempo é esse? O tempo em que João Batista estava no deserto batizando. E aqui há algo interessante sobre o batismo de João. Por quê? Porque naquele tempo, existia na mentalidade dos judeus que eles herdavam uma espécie de santidade abraâmica. Como eles eram descendentes de Abraão, eles estavam em posição favorável diante de Deus. Por quê? Porque eles tinham a aliança com Deus. Mas um prosélito, um gentil que quisesse se converter ao Deus de Abraão e quisesse fazer parte daquela comunidade, ele era alguém que era impuro e precisava ser purificado. Então, nesse período ali, surge a prática de você purificar um gentil convertido, uma espécie de batismo com água. E aí vem João Batista e diz o seguinte: olha, não é só o gentil que está impuro e que precisa se arrepender dos seus pecados. O judeu, ele também está impuro e ele precisa se arrepender dos seus pecados para que ele possa receber o reino de Deus que está vindo, o reino de Deus que está próximo. Se ele não se arrepender dos seus pecados e não se purificar, ele não entrará no reino de Deus. E é essa a pregação de João Batista. E isso é um escândalo para aquela época. E é nesse tempo em que João aparece fazendo esse tipo de coisa, é que Jesus, então, define: é chegar a hora de eu começar o meu ministério. Chegou a hora de eu começar a fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. E Jesus tinha com clareza, e todos os textos dos evangelhos dão a entender que Jesus a todo momento vivia de modo intencional, de modo que a sua vida era pautada única e exclusivamente em fazer a vontade de Deus, e todas as outras coisas estavam alinhadas com isso. E nesse episódio a gente tem essa evidência de que Jesus esperou um momento propício, um momento oportuno, para que ele pudesse iniciar o seu ministério. E ele sabia que o seu ministério, para ser iniciado, precisaria passar pelo batismo de João. E aí, então, Jesus vai e se desloca para esse local. E é interessante, porque o texto narra que ele saiu da Galileia e foi até a Judéia, correto? Vamos lá, ó. Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, região da Judéia, próximo a Jerusalém. Então, olha que interessante, Jesus sai da sua vida. Ele sai do local que lhe era familiar, da sua terra natal. Ele sai dos afazeres que eram comum a ele para, então, se aventurar em uma nova jornada. A jornada daquilo que Deus estava preparando para ele. E olha que interessante, que lição a gente pode aprender com o nosso mestre e do modo como qual ele viveu a vida dele. Como diz um meme que circula aí no WhatsApp da missão, tudo é intencional. Tudo é intencional, não é não, David? Tudo é intencional. Jesus era intencional no seu modo de viver a vida. E aí eu te pergunto, você tem sido intencional no seu relacionamento com Deus e no seu modo de viver a vida? Sabe, no ano passado, muitas pessoas me procuraram dizendo: Everton, eu quero amar mais a Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu sinto que eu preciso amadurecer na fé. Eu quero amadurecer na fé, Everton. Eu quero crescer, eu quero conhecer mais de Jesus. Eu não quero viver mais com essa incerteza, essa insegurança a respeito do meu relacionamento com Deus. Eu quero ter essa convicção, essa fé firme em Jesus. Mas aí você vai olhar para a vida da pessoa e pergunta: meu irmão, quanto tempo você dedica à oração da Bíblia? À oração. A pessoa: a minha vida de oração não é
mais ou menos. Quanto tempo você dedica estudando e meditando na palavra? Sabe como é, né? Correria, muito trabalho, filho para criar. Meu irmão, quanto tempo você passa com outros que têm a mesma fé que você? Então, sabe como é que é? Minha igreja, né? Os caras chatos lá, muito religioso, quer pegar no meu pé, ficar corrigindo, tudo deles é pecado, eu tenho que me arrepender. Não dá. Meu irmão, você tem uma amizade, um relacionamento com um crente mais maduro, alguém que seja exemplo, que você olhe para ele e fale assim, essa pessoa me inspira a Jesus? Sabe como é que é, né? É difícil hoje em dia, né? Todo mundo assim, meio... não dá. Meu irmão, então... Você não ora, você não lê e estuda a Bíblia, você não frequenta igreja, você não se relaciona com gente que tem a mesma fé que você não tem com quem se inspirar e se aconselhar. Vai morrer na fé mesmo. Vai viver vida inconstante. Por quê? Porque suas prioridades não são outras. Eu duvido que você se atrasa para o seu trabalho. Eu duvido que você deixe de se preocupar com as contas que você tem para pagar. Eu duvido que você deixe de arrumar sua casa, que é uma coisa simples. Mas você não dedica, você não prioriza o seu relacionamento com Deus e com aqueles que desejam segui-lo e ser mais parecido com Cristo, então você vai continuar vivendo essa vida medíocre mesmo na fé. Vai ser um pobre na fé, um miserável na fé mesmo. E aí a gente vê o exemplo do nosso Senhor Jesus, que a todo momento é intencional naquilo que Ele faz. Tudo, e Ele transforma a sua vida em um grande campo missionário, um palco para a glória de Deus. Você olha para Jesus e vê o Pai. Por quê? Porque em tudo que Ele faz, Ele está querendo glorificar a Deus. E a gente vai ver nesse texto que o relacionamento que Jesus tem com o Pai é tão grande, é tão intenso, que isso pauta toda a vida de Jesus, todas as escolhas de Jesus. E aí você leva a sua vida de qualquer jeito, não considerando a Deus, e quer viver uma vida para a glória dEle. Não dá para viver assim. Não dá para ser desse jeito. E a gente vê que o texto continua. E ele diz o seguinte, que João, quando viu que Jesus chegou lá, né, para poder ser batizado, ele quis mudar Jesus de ideia. Isso é interessante. Porque, veja, João está fazendo algo que, para as pessoas à sua volta, era blasfêmia. Era blasfêmia. Pô, batizar judeu? Você está doido? Tanto é que o texto, alguns versículos anteriores, vai narrar que os fariseus e os saduceus estavam lá, averiguando João. E João, quando ele chega, raça de víboras e tal, condena os caras. Por que isso? Porque os caras condenavam a prática de João. Como tipo assim, você está pecando. Você está sendo contra a vontade de Deus. E aí João está lá sendo fiel a Deus, cumprindo a vontade de Deus, mesmo que tudo está dizendo o contrário. E aí olha que interessante, porque a gente entendeu aqui, viu, que o batismo de João era um batismo para arrependimento de pecados, certo? A pessoa tinha que ir lá confessar os seus pecados, e tendo se arrependido dos seus pecados, ela era batizada. Aí chega Jesus, fala assim, eu preciso ser batizado. Aí João fala assim, não, calma aí, vamos lá, eu sei quem que o senhor é. Eu batizo com água, para arrependimento de pecados. Mas você é aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Versículos anteriores, ele estava falando a respeito disso. Então, Jesus chega diante dele, ele fala assim, você é mais poderoso do que eu. Na verdade, eu é que preciso ser batizado por você, e você vem me dizer que eu tenho que te batizar? Não, tem alguma coisa errada aí. E é interessante isso. Por quê? Porque João sabia qual era a vontade de Deus. Sabia
o que Deus colocou ele para fazer. E ele vinha sendo fiel a isso. Só que agora parece que há uma contradição entre a vontade de Deus aqui. Calma aí. Deus quer que eu batize as pessoas para arrependimento de pecados, mas aquele que não tem pecado, ele está diante de mim dizendo que precisa ser batizado. Tem uma contradição aqui. Isso me faz lembrar de alguns momentos na nossa vida em que parece que a gente está diante de uma contradição. Que momentos são esses? São momentos, por exemplo, em que você tem a liberdade de fazer algo que não é pecado, algo que é aprovado por Deus, mas tem um irmão na fé que diz assim, cara, não faça isso. Um novo convertido que, se te ver fazendo aquilo ali, pode criar um problema para ele. E aí parece uma contradição, não parece? Porque olha só, você está fazendo uma coisa lícita. É melhor você abster de fazer aquilo que é lícito, para que o outro possa fazer aquilo que Deus está chamando ele a fazer. Compreende? E aí aqui Jesus está precisando fazer algo. Deus mandou ele ser batizado. Ele sabia disso. Tanto é que ele vai argumentar com João, e isso é interessante, porque às vezes a gente lê esse texto, e aí a gente vê lá a parte convém cumprir toda a justiça. Aí a gente já associa logo com o quê? E eu já fiz isso. Se você assistir a pregação do ano passado, que eu prego em cima desse texto, você vai ver que eu faço isso, eu faço associação direta com o fato de Jesus, que não tem pecado, ter se tornado pecado por nós, para que nele pudéssemos ser a justiça de Deus. Só que tem um detalhe nesse texto que muda todo o sentido dele. É que não convém que Jesus cumpra toda a justiça, mas convém que nós cumpramos. Jesus e João Batista. E aí, mais para frente, eu vou explicar por que isso, mas o que Jesus está querendo dizer para João Batista é o seguinte: cabe a você e a mim obedecer aquilo que Deus mandou, cumprir aquilo que Deus requer que seja feito. É isso. Nós temos que ser obedientes àquilo que Deus mandou. E Deus mandou que você me batize. Aí João, mesmo sem entender, ele vai lá, batiza o Senhor Jesus. Então, às vezes, a gente vai precisar fazer essas coisas mesmos, que a gente não entende, mas vai promover o bem para outro. E diante dessas coisas, ok, eu tenho almejado e desejado coisas lícitas e coisas boas para a minha vida. Mas, dentro dessas coisas lícitas, boas e desejáveis para a vida humana, o que há que possa me atrapalhar nessa caminhada de refletir quem Cristo é? Quais os pecados que eu preciso abandonar? Quais os ídolos? Quais as falsas esperanças que eu tenho alimentado? Será que eu tenho me apegado demais à ideia de uma prosperidade financeira? E tenho depositado minha expectativa nisso? A ponto disso se tornar um ídolo para mim? Talvez eu não tenha que abandonar esse ídolo. E porque eu vou precisar abandonar esse ídolo, talvez rever minhas práticas, o modo com o qual eu tenho lidado com os meus planos, meus sonhos, meus projetos, aquilo que eu faço no dia a dia? Será que eu não tenho priorizado demais meus relacionamentos, meu namoro, meu casamento, meu filho, minha esposa, meu marido? E eu tenho que rever e reajustar as prioridades nesse relacionamento, de modo que aquilo que é lícito, no final das contas, está me atrapalhando de ser mais parecido com Jesus e de viver para a glória dele e cumprir com a vontade de Deus? Porque às vezes a gente vai precisar fazer esses pequenos ajustes mesmos na nossa caminhada. A gente vai perceber que a gente está fazendo algo lícito, por exemplo, até mesmo pregar e transformando isso em um ídolo, colocando a nossa identidade e as nossas expectativas e esperança naquilo que a gente faz. E aí talvez ter que reajustar e voltar a colocar aquelas coisas no lugar. Então, diante desse diálogo de Jesus com João Batista, a gente se vê nessa encruzilhada, de que às vezes é isso. A gente vai precisar fazer a vontade de Deus, mas a gente vai precisar reajustar ela. Reajustar porque existe um tipo de piedade que
não é cristã, que não agrada a Deus. É essa piedade onde eu estou fazendo algo certo, mas eu desconsidero o restante da vontade de Deus. Eu desconsidero as prioridades de Deus. Eu desconsidero, inclusive, até meu irmão. Toda vez que a sua piedade, sua prática de vida, seu jeito de viver a vida, seu jeito de servir e adorar ao Senhor, ele tiver em desconformidade com as prioridades de Deus, e não sei se você sabe, a prioridade de Deus é Ele próprio e o próximo, não é você. Para a sua vida, a prioridade de Deus é Ele e o próximo, não é você. Toda vez que você estiver em desconformidade com essas prioridades de Deus, por mais que você esteja sendo correto, você vai estar desonrando a Deus e desobedecendo a Ele. É por isso que existem pessoas que a gente chama de fariseu. Ele faz tudo certinho. A vida dele é boa. Religiosamente o cara lê a Bíblia, ele ora, ele vai na igreja. Você fala assim, é um cidadão de bem. Ele faz tudo certinho. Mas ele é uma desgraça para a vida das pessoas à volta dele. Por quê? Porque faz tudo certo, mas sem amor. Aí, quando ele está com a família dele desgosta dele, não quer estar perto dele. Por quê? Porque a única coisa que o cara sabe fazer é arrotar a santidade dele em cima do outro. Desprezar o outro por causa dos seus erros, dos seus pecados. E não consegue comunicar o evangelho ao outro. Aí, ele transforma o Deus, que é um Deus justo, mas que também é um Deus amoroso e misericordioso, em um monstro. A pessoa olha para ele e fala assim, eu não quero seguir esse Deus seu, não. É esse Jesus aí que você segue? Cara chato, meu. E existe essa possibilidade. Por isso a gente precisa estar sempre revendo. Será que eu estou fazendo tudo certinho, mas qual é a minha motivação? Será que eu realmente estou alinhado com a vontade de Deus, com a prioridade dEle, com aquilo que Ele tem para mim? E a gente vai revendo isso, nesse processo. Só que veja, aqui a gente vai entrar mesmo no texto e no seu significado a partir de agora. Por quê? Porque de nada adianta tudo isso aqui que eu falei até agora, se você e eu não tivermos no meu e no seu coração o desejo de conhecer a Jesus como Ele é, e conhecer e viver, experimentar em nossas vidas aquilo que Ele fez e aquilo que Ele faz ainda hoje. Sério, é inútil você e eu pensarmos em viver uma vida que agrade a Deus se o meu e o seu objetivo não for o objetivo de conhecer a Jesus, acima de tudo. Porque lembra, eu não falei com você no início e propus que você mudasse as prioridades da sua vida nesse ano e colocasse como prioridade ser mais parecido com Jesus? E às vezes a gente pode se iludir e achar que conhecer a Jesus e ser mais parecido com Ele é fazer as coisas certas. E aí a gente vai medindo o nosso relacionamento com Jesus pelo modo com o qual a gente faz as coisas, por aquilo que a gente tem feito, pelas práticas que a gente tem adotado, pela imagem que as pessoas têm a respeito de nós, ou que nós construímos e acreditamos que as pessoas têm a nosso respeito. E o grande objetivo da vida cristã é que você conheça quem Jesus é e aquilo que Ele fez e se deslumbre com isso. E aqui é que a gente começa a entrar realmente no significado do texto. Olha que interessante. Vamos lá para o texto aqui. João, ele questiona Jesus, fala, eu é que preciso ser batizado por você e você vem a mim. Mas Jesus responde, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Beleza, João concordou com Jesus. Aí no verso 16, diz assim, depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Isso é interessante. O texto não fala como Jesus foi batizado. Algumas pessoas vão deduzir, e eu vou mais por essa onda mesmo, que ao sair da água, dá a entender que Jesus entrou dentro da água mesmo. Por isso a gente crê no batismo por imersão, beleza? Mas
Isso não é o importante do texto. O importante do texto é o que acontece logo em seguida. E aqui o texto ganha uma linguagem profética. Na verdade, todo o contexto do texto já é um contexto bem profético, né? Está muito ligado ao ministério de João Batista, aquilo que ele faz e tudo mais. Mas veja só, aqui aparece uma expressão, e o céu se abriu. Ele viu o céu se abrindo. E essa expressão ela aparece em alguns contextos da Bíblia bem específicos. No Antigo Testamento, nos profetas, por exemplo, você tem um profeta que ora a Deus dizendo, olha, quem dera se você abrisse o céu, se os céus fendessem e você descesse, você viesse até nós. E essa ideia do céu se abrir e se rasgar sempre está atrelado à presença de Deus. É quando Deus vem e se revela, é quando Deus vem e se manifesta ao povo. Essa ideia do céu se abrindo. Então a gente tem aqui o que é chamado de uma epifania, uma manifestação de Deus. Deus está se manifestando aqui. E quando Deus se manifesta, Ele fala. E o que Ele está falando? E esse é o grande ponto do texto. O que Ele está falando? E Ele está dizendo o seguinte, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ou que me dá muita alegria, em quem eu me comprazo. Deus, quando Ele se manifestou e falou àquele povo, Ele apresentou o seu Filho. Ele apresentou o seu Filho. Ele deu a identidade de quem Jesus é. E quem Jesus é? Jesus é o Filho eterno de Deus. Jesus é o eternamente gerado. É Deus de Deus. Aquele que estava com Deus na criação. Aquele que por meio de quem todas as coisas foram criadas. É isso que Deus está dizendo. Esse é o meu Filho. Esse é o bem mais precioso que o ser humano poderia encontrar na sua vida. É Jesus Cristo. É a coisa mais preciosa que o ser humano podia encontrar. Por que isso? Porque se tudo o que existe à nossa volta tem capacidade de ainda assim nos atrair o nosso amor, a nossa atenção, imagine aquele por meio de qual todas as coisas foram criadas. Aquele a quem Deus ama, quem Deus Pai ama. Se Deus Pai ama, tem algo admirável. Eu gosto muito de uma frase do meu professor, do IB, que ele dizia o seguinte, Jesus não é uma ideia irrefutável, Ele é uma pessoa irresistível. Jesus, Deus se manifestando no batismo de Jesus, Ele anunciando que Ele nos deu a coisa mais valiosa desse mundo. E isso deveria ser motivo de alegria para nós. Porque se não for, é motivo de desespero. É motivo de desespero. Por quê? Desespero, porque é o seguinte, quando Deus envia Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, como um homem, Ele está dizendo o seguinte, vocês falharam naquilo que vocês precisavam fazer. Vocês falharam e são incapazes de ser aquilo que eu criei vocês para serem. E aí tem um problema muito sério, porque pensa só, se eu não posso pregar aqui na missão, vocês têm alguém que prega muito melhor do que eu, Tiago. Se o Tiago ainda assim não puder pregar, vocês têm uma pessoa que prega melhor do que eu e o Tiago, que é a Carlinha. Você sabe. Ah, te peguei, né? Te peguei distraída. Brincadeiras à parte, mas eu gosto de ouvir a Carlinha, gente. Brincadeiras à parte, se eu falhar naquilo que me foi confiado, vocês têm quem substitua. Na sua empresa, se você falhar naquilo que você precisa fazer, tem quem te substitua. Só que, meu irmão,
Se para nos substituir naquilo que a gente tinha que fazer, Deus teve que mandar seu próprio filho, é sinal que a gente está com um problema muito sério. É um problema do tamanho de Deus. É um problema do tamanho de Deus. Você dá conta de resolver um problema que é do tamanho de Deus? É um problema infinitamente superior e maior do que eu e você somos. Então, se você, ao ouvir Deus falar que Jesus é o seu Filho amado, que dá alegria a Ele, você não consegue se alegrar, você deveria se desesperar. Se desesperar, você tem um problema seríssimo com Deus. Muito sério. Muito sério. Mas agora, se você consegue se alegrar, então satisfaça-se nessa alegria. Por quê? Porque se Deus, sabendo que o nosso problema era do tamanho dele, resolve mandar o seu Filho amado, em quem ele tem alegria, isso é sinal de que você é muito amado. Você é amado do tamanho de Deus. E isso é motivo de alegria. Isso deveria inundar o meu e o seu coração, de modo que a gente se transbordasse, saciasse e queresse cada vez mais experimentar esse amor. Porque Deus, aparecendo do alto e falando, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, é uma dádiva para mim e para você. É uma dádiva para mim e para você. É um grande presente que nós não éramos merecedores. E Deus está nos dando ele. Por isso, se tem algo que você deve conhecer na sua vida e gastar o seu tempo, seus esforços, suas prioridades, seus recursos financeiros, é em conhecer a Jesus e se deleitar em quem Ele é. E eu te garanto, você tem uma eternidade de conhecimento aí pela frente, de alegria e prazer em Jesus Cristo. Mas não só isso. Quando os teólogos vão analisar esse texto, e aí quem fica interessante, você lembra que eu disse que ele ganha uma linguagem profética? É porque esse texto ele cumpre pelo menos duas profecias. A primeira profecia é a que Deus dá ao próprio João Batista. Como assim? João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, versos 32 a 34, narra algo mais ou menos assim. Que João Batista, ele testemunhou dizendo o seguinte, que Deus disse a ele que aquele sobre quem ele visse o Espírito descer na forma de uma pomba, seria aquele que batiza com o Espírito Santo. E aí ele termina dizendo, pois eu vi e testemunho, ele é o Filho de Deus, se referindo a Jesus Cristo. E olha que interessante, João vê o Espírito Santo descer na forma de uma pomba sobre Jesus, e ao invés dele falar assim, Jesus é o Messias, Jesus é o Rei prometido, sabe o que ele diz? Jesus é o Filho de Deus. Ele compreende quem está diante dele, e ele se maravilha e entende que isso é suficiente. Não à toa a gente tem 4 evangelhos só para testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é simplesmente o Messias prometido, ele não é simplesmente o Rei prometido, ele é o Filho de Deus que assume esse lugar de Rei e Messias prometido. E aqui nesse texto a gente então tem o quê? O momento em que Jesus é comissionado a ser esse ungido de Deus. Por quê? Isaías 42, verso 1 a 9, vamos ler lá. Isaías 42, versos 1 a 9. Bem, diz assim o texto. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça,
e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, chamei você em justiça. Eu tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas. E antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Olha só, verso 1 aqui. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido. Quem é ele? Os judeus, quando eles leem esse texto, e quando eles liam esse texto no tempo de Jesus, eles diziam: esse é o Israel fiel, é o remanescente, aqueles dentro do povo de Israel que permaneceram fiéis a Deus. Esses serão o servo de Deus, que pelo seu sofrimento farão, promulgarão, ensinarão a vontade de Deus na terra, estabelecerá a vontade de Deus aqui na terra. Eles cumprirão a vontade de Deus e ensinarão outros a cumprir também. E aí, no batismo de Jesus, nós temos o próprio Deus dizendo: não, o meu escolhido, o verdadeiro Israel, é o meu filho amado. Aquele que eu ungi e que eu capacitei, e que eu estou ungindo, estou capacitando a cumprir, a estabelecer no mundo a minha vontade, na verdade, é o meu filho amado, aquele que eu gerei. E é interessante, por quê? Porque olhando por essa perspectiva, você pode dizer o seguinte, que quando Deus está do alto dizendo, Jesus, esse é o meu filho amado, Ele está dizendo o seguinte: esse é o Israel que me agrada, que me traz alegria. Mas não é só Israel que me traz alegria. E Lucas entendeu isso. Tanto é que no Evangelho de Lucas, depois do batismo de Jesus, vem a genealogia de Jesus. E aí é interessante. Por quê? Porque no Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus e ele associa Jesus a Abraão. Por que isso? Porque Mateus está escrevendo para um público de judeus. Ele está querendo convencer os judeus de que Jesus, o Filho de Deus, é o Cristo, é o Messias prometido. Então ele faz questão de, logo no início do seu evangelho, associar Jesus com o quê? Com Abraão, para que o público desse ouvidos àquilo que ele está dizendo. Olha, Jesus é descendente de Davi, é descendente de Abraão, ele é o prometido, ele é o Messias esperado. Só que Lucas, o público de Lucas é diferente. O público de Lucas são os gentios. É gente como eu e você, que não é judeu de nascimento, que não fazia parte da aliança lá que Deus tinha estabelecido com Israel. E Lucas entende que quando Deus diz, esse é o meu filho amado, esse é o tipo de gente que me agrada, ele está dizendo, essa é a humanidade que me agrada, que me deixa feliz. Tanto é que logo em seguida do batismo, Lucas coloca a genealogia de Jesus, associando Jesus a quem? A Adão. Dizendo, esse é o descendente de Adão. Por quê? Porque no batismo de Jesus, esse é o significado do batismo de Jesus. Jesus está sendo ungido para ser o servo sofredor de Deus, que por meio do seu sofrimento, das suas dores, ele vai estabelecer a vontade de Deus no mundo. É aquilo que foi prometido em Isaías, e a gente leu aqui no capítulo 42, porque o capítulo 42 está dizendo a respeito disso. Tanto é que ele usa palavras aqui como justiça e direito está relacionado e associado a fazer a vontade de Deus. Tanto é que o mundo aguarda a sua doutrina, e a gente vê no livro de Isaías várias vezes a doutrina de Deus sendo estipulada, o ensino, o conhecimento a respeito de Deus vindo a partir dessa figura do Messias prometido, do servo sofredor.
Então, no batismo de Jesus, Deus está anunciando, esse é o tipo de humanidade que me agrada. Jesus é o tipo de gente que me faz feliz. E é por meio da sua justiça e do seu modo de viver, é que vocês que não me agradam, vocês que precisam se arrepender dos seus pecados e serem batizados, me agradarão. Cumprirão a minha vontade. Serão capacitados a fazer aquilo que eu desejo. Por isso, não à toa, Jesus, quando ele está lá discutindo com João Batista, ele fala, nos convém cumprir toda a justiça. Nos convém o quê? É requerido de nós que nós façamos toda a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que Jesus fosse batizado, porque no seu batismo ele estava anunciando, sendo comissionado por Deus a ser o servo que iria permitir que gente que não consegue fazer a vontade de Deus e que precisa ser purificada, possa agora fazer a vontade de Deus também. Então, nesse momento, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus e o capacita a cumprir a sua missão, o comissiona a isso, é que então a gente pode dizer que aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que cumpria toda a vontade perfeita do Pai, foi tratado como um pecador, para que pecadores possam fazer a vontade do Pai. E é interessante que a linguagem bíblica, para isso que acontece com os pecadores, que a gente chama de conversão, a Bíblia diz que é a adoção. Então, aquele que é o Filho de Deus, a maior dádiva que é dada ao mundo, faz com que aqueles que não podiam cumprir a vontade de Deus, e agora podem, porque ele transformou gente que não podia cumprir a vontade de Deus em quê? Em filho de Deus. Em filho de Deus. Por meio de Jesus e da sua obra, nós podemos ser adotados por Deus. E aí, ao ser adotado por Deus, a Bíblia vai dizer que nós recebemos uma nova natureza. Aí veja, a gente volta lá no início para concluir então. Se é uma nova natureza, ela precisa ser desenvolvida. Por quê? Porque é um novo nascimento. Essa é a linguagem bíblica. É como um bebê que precisa desenvolver suas habilidades até ele chegar na maturidade. E a Bíblia diz qual é a maturidade do cristão. E qual é a maturidade do cristão? Ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você e eu depositamos a nossa fé em Jesus, nós agora temos um objetivo, alcançar a maturidade, ser semelhante a Jesus. Essa deve ser a sua prioridade de vida. Jesus fez o que fez, Deus o enviou para fazer o que Ele fez, para que você e eu pudéssemos ser semelhantes a Ele, iguais a Ele. Por isso, conhecer a Jesus e aquilo que Ele fez deve ser a prioridade da sua vida. Isso deve pautar todas as escolhas que você faz no seu dia. Desde o seu levantar até o seu deitar. Não há um momento sequer em que você não seja um filho de Deus. E por isso, ao atuar no mundo, seja fazendo o que for, se relacionando com quem quer que seja, você deve almejar refletir Cristo naquilo ali. E o batismo do Senhor Jesus nos mostra isso. O batismo dele aponta para a obra que ele tinha para realizar. Jesus é o Filho de Deus, o maior presente e dádiva que Deus poderia dar à humanidade, que veio fazer por mim e por você aquilo que éramos incapazes, para que você e eu possamos fazer aquilo que Jesus faz. Amém? Então se coloquem de pé, por favor.